prezados alunos, nesta videoaula eu estarei falando do desenvolvimento do enunciado 3 da segunda atividade proposta, módulo 2, em que eu havia pedido que vocês elaborassem uma tabela com item, descrição do produto, valor, e abaixo dessa tabela vocês criassem duas linhas, uma considerando o total e a outra considerando a média, né? Fossem duas tabelas, e numa tabela vocês trabalhassem com a ideia de operadores aritméticos, né? E na outra vocês trabalhassem com as funções soma e média, justamente para mostrar para vocês, através da prática, de que existe diferença entre eu trabalhar com operadores e entre eu trabalhar com as funções. E no final eu pedi então que vocês escrevessem a diferença de usar operador aritmético e usar funções de acordo com as percepções de vocês. E aqui, para demonstrar isso, essa resolução desse enunciado, eu optei em pegar alguns exercícios feitos por alguns alunos para demonstrar isso na prática. Eu peguei aqui, eu fiz uma escolha aleatória, tá? Eu peguei 3 alunos para demonstrar como foi feita a atividade. Eu peguei um arquivo da Ana Darling, tá? A Ana Darling fez então os exercícios e no terceiro exercício ela conseguiu entender bem o que foi pedido e criou 2 tabelas. Vejam o que a Ana Darling fez. Ela criou então a primeira tabela com as 3 colunas, como eu tinha pedido. Na coluna item ela incrementou de 1 a 5 itens, descreveu alguns itens, ela optou por materiais escolares, né? Ela trabalha com a ideia do caderno, lápis, borracha, apontador, estojo, colocou valores para cada um desses itens e na primeira tabela ela faz então a soma total usando o operador aritmético de soma, né? Onde ela seleciona cada célula e adiciona o sinal de soma, de adição, e no final, então, ela produz o resultado utilizando o operador aritmético. Do mesmo modo, ela faz isso para o cálculo da média, porém, junto com a soma, ela usa o operador de divisão para ter, então, uma média desta soma, né? Na segunda tabela, ela faz os mesmos itens, porém ela trabalha com a ideia da função soma e da função média. Também de forma muito legal, ela entendeu bem, a Ana Darling, como fazer. Ela chama então a função soma e diz que intervalo que quer que faça a soma e depois ela faz o mesmo para a função média. E no final ela coloca então o seguinte, até eu vou aumentar aqui para vocês poderem visualizar o que a Ana faz. Deixa eu desfazer porque eu acabei fazendo bobagem aqui. Olha o que ela diz. Achei mais prático usar as funções soma e média e vou pôr em prática em minha profissão. A Ana Darling me chama a atenção porque à medida que ela vai fazendo, desenvolvendo os exercícios, ela está sempre buscando fazer, se apropriando desse aprendizado para pôr em prática na sua profissão. E isso é interessante, porque o meu objetivo nessa disciplina é justamente isso, que vocês aprendam o conteúdo e se apropriem desse aprendizado e usem ele na prática. Então, parabéns, Ana Darling, se tu está conseguindo aprender através da disciplina e colocar em prática isso que você está aprendendo. Um outro exercício que eu peguei também foi do Márcio Silveira, em que o Márcio usa uma configuração um pouco diferente da Ana Darling, mas também não deixa de ser interessante. Ele trabalha com as 2 tabelas, uma ao lado da outra, e ao invés dele incrementar de 1 a 5 os itens, ele coloca a quantidade de itens aqui. Ele trabalha com diversos itens, né? Ele traz o pendrive, tênis, joystick, headphones e folhas de ofício. Aí ele coloca então os valores e também usa muito bem, Márcio,
a ideia de operadores, né? Na primeira linha do total ele usa operadores para chegar à soma, e na segunda linha ele traz a ideia da média. Na segunda tabela ele trabalha então com as funções soma e com as funções média dentro de um intervalo para fazer esse cálculo. E no final ele diz o seguinte: notei que, apesar desta tabela ter apenas 5 itens, o tamanho da fórmula para funções soma e média ficou bem reduzido em relação aos operadores. Imagino como ficaria a diferença de uma tabela com centenas de itens. Seria muito difícil editar qualquer fórmula sem as funções. Eu achei muito interessante, Márcio, isso que tu coloca, porque é exatamente isso. Quando tu trabalha com a ideia de função, o objetivo é facilitar o teu trabalho. Quando tu trabalha com a ideia de operador, você tem que ter em mente que você vai ter mais trabalho para fazer isso, mas nada impede que você use as duas formas para fazer cálculos no aplicativo Planilhas e Cálculos. Um outro arquivo que eu peguei também foi do Maurício Flores, em que o Maurício faz o trabalho dele no Excel. E ele coloca então duas tabelas, e interessante que o Maurício ele cria acima uma identificação para a tabela. Na primeira tabela ele usa então a função soma para obter os resultados, e na outra tabela ele usa os operadores aritméticos, né? E aqui nos itens ele opta então não por pôr número, mas para dizer que tipo de item que é, e descreve cada item. Então ele até usou a mesma tabela que foi sugerida nos enunciados anteriores, porém ele abre, ele descreve cada item. Achei interessante a criatividade do Maurício também. E aí ele faz o cálculo usando a função soma e a função média, e abaixo ele faz o cálculo então usando os operadores. O único problema que eu encontrei aqui, Maurício, neste último caso, na última linha da segunda tabela, é que você traz o resultado, mas tu não faz o cálculo com os operadores. Então, eu tive a ideia que tu copiou da tabela acima, mas mesmo assim eu consigo entender que você percebeu a diferença então de usar operadores e de usar funções. E aí no final tu coloca: com operadores aritméticos tem um pouco mais de trabalho em resolver, e com as fórmulas fica mais rápido e vantajoso. Então, pessoal, eu optei nesta dinâmica de trazer os exercícios que vocês fizeram para elaborar essa videoaula, para mostrar para vocês como que era então para ter sido feito este terceiro enunciado. À medida que eu vou ir olhando e avaliando, eu vou observando o que vocês fizeram. Mas de imediato eu já posso dizer que alguns alunos fizeram de forma exatamente como eu havia pedido, e outros não conseguiram entender. Então, eu peço assim que sempre que houver dúvida, vocês entrem em contato ou comigo ou com o tutor, para que vocês não tenham dificuldade em estar desenvolvendo os exercícios. Mas, por hora, então, nesta videoaula, o objetivo foi de marcar a resolução do terceiro enunciado da atividade proposta 2, referente ao segundo módulo. A partir de agora, nas próximas videoaulas, a gente começa a entrar, então, no terceiro módulo, onde a dinâmica vai ser um pouco diferente. Até a nossa próxima videoaula.